simbólicos. O que a gente vai precisar fazer é muito maior do que essa questão das reduções. O que nós faremos, eu só não sei estimar para você que nem chegamos nesse tipo de discussão. Estamos caminhando para os últimos 15 minutos, dá tempo de fazer mais um giro aqui. Eu quero te perguntar, porque você mencionou que vocês vão representar os millennials e a geração Z. E há uma diferença grande também entre essas gerações e seus gostos, então não daria para colocá-los num pacote só. Mas o que essas gerações querem e que a missão teria para oferecer? Um exemplo bem claro do que seria essa ruptura geracional. A Constituição de 88 ela foi construída em cima do sonho da geração boomer, que a gente chama. A geração boomer brasileira não é igual à geração americana. Então a gente veio de um período que houve uma ditadura militar, com certos consensos sobre o que era aquele processo político histórico para alguns. Certo consenso para alguns é contraditório, mas havia um consenso, né, de que não foi democrático, que havia violações de direitos humanos, que as pessoas queriam votar. E aquilo foi plasmado numa Constituição que garantia muitos direitos, que no papel soava bonita, mas que ela já era anacrônica quando ela surgiu, né? O estado de bem-estar social começou a ruir naquele período. E a gente está pagando o pato daqueles consensos até hoje. Como a gente teve várias violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro na ditadura, naturalmente a gente teve uma legislação penal um tanto quanto leniente com a ideia de crime. As gerações mais novas não concordam com isso. Saiu uma pesquisa recente sobre como a geração Z no Brasil vê a questão da pena de morte, 46% é favorável. É a geração que é mais favorável à pena de morte. E não é que ela é conservadora. Você tem números... É a geração que é mais favorável, por exemplo, aborto e liberação de drogas, mas ela é a favor da pena de morte. Em uma intensidade muito maior. Essa perspectiva sobre enfrentamento ao crime que essas gerações mais novas têm, não tem a ver com a perspectiva que a gente viu no momento que a Constituição foi feita. A ideia da garantia de direitos, né? A gente tinha em 88 a ideia de direitos, precisamos de direitos, né? Isso vai ser uma forma de garantir a nossa cidadania. O Brasil é um país muito rico, mas muito desigual. A perspectiva dessas gerações não é exatamente essa. São gerações que querem ganhar dinheiro, não estão ligando muito se vai estar na CLT, se é PJ, elas querem regimes de contratação diferentes, querem uma adaptação a um mundo muito mais dinâmico e, naturalmente, elas estão presas, não só no endividamento que foi gerado pelas gerações anteriores, endividamento real, que é a conta que cai, seja na Previdência, seja no custo do Estado, o custo tributário que incide sobre elas, mas sobre a forma de elas enxergarem o próprio país. Essas gerações não conseguem sentar na mesa para discutir, porque pelo próprio fato das gerações mais velhas simplesmente estarem vivas até hoje, elas ocupam os espaços, seja nas empresas, seja no Estado, e aí você tem esse choque. Esse choque ele precisa ser estimulado não no sentido do conflito, mas no sentido de que, dialeticamente, a gente precisa começar a alterar o Brasil ao modo dos novos brasileiros. Bruno. Essa parte da Constituição de 88 eu acho que vai bem em linha do que eu falei. Tem até um livro que chama A Quarta Virada, só tem em inglês, que ele explica essa diferença geracional e que agora o Brasil estaria entrando num outro ciclo que, segundo consta, duraria seus 20, 30 anos. Esse estudo foi de 1500 a 1997 entre Inglaterra e Estados Unidos, mostrando esses ciclos econômicos que o Brasil entraria mais à direita em 2018 e permaneceria por um longo tempo. Acho que tivemos o lapso da pandemia e tudo mais. Você acha que faz sentido essa análise e vocês poderiam entrar em algum momento, mesmo que não agora, sendo mais real, para 2026, em algum momento, ter uma capacidade de bater de frente com esses partidos que hoje dominam o status quo por completo? A gente tem que acreditar nisso, né? A gente está devotando a nossa vida a isso. Então a crença nossa tem que ser muito real. Eu acredito de fato que a gente vai conseguir. Eu acredito de fato que assim, porque no começo você não é necessariamente o mais popular, mas nós trazemos os melhores. E hoje, nós não podemos ter a maior parte dos brasileiros hoje ao nosso lado. Eles sequer conhecem nossa mensagem, nós somos um partido que está nascendo. Mas os jovens mais interessantes, nas melhores posições, eles já entenderam a mensagem e estão participando disso. A quantidade de pessoas brilhantes que a gente está trazendo, jovens que trabalham com startup, que estão falando, não, eu vou trabalhar no projeto de vocês, jovens que trabalham no setor de tecnologia, jovens no mercado financeiro, jovens que se formaram nas melhores faculdades de direito do Brasil, eles já entenderam que o projeto da geração deles é o nosso. Isso aconteceu com outros projetos, inclusive dos nossos adversários, quando eles reuniram grandes nomes. Pô, gente, eu odeio o PT, mas na fundação do PT você tinha o Sérgio Buarque de Holanda. O Raimundo Faoro, ele foi ligado ao PT em grande medida, ou seja, eles tiveram homens brilhantes no começo deles, e eles foram um projeto geracional. Nós estamos começando a reunir pessoas muito jovens e muito inteligentes que vão trazer um impacto na vida brasileira nos próximos anos. E isso a gente vai sentindo como vai acontecer. Só que eles estão sentindo isso que eu digo, que é o que os nossos coletores sentiram no processo de criação. Nós estamos fazendo algo que os outros ainda não fizeram. Mas quando você fala a gente tem que acreditar nisso, já não há um descolamento da realidade? Porque se a gente tem que acreditar é porque, de fato, isso não aconteceria. Não, é que eu digo isso como uma resposta no sentido de que eu não poderia não acreditar nisso, para ser mais preciso,
com todo o trabalho que a gente está tendo. Porque se esse é o trabalho das nossas vidas, a gente está botando o coração nisso, naturalmente a crença tem que ser muito forte. Mas eu quero saber, há viabilidade para isso? Tem que ter e terá. Não, tem que ter não, eu quero saber se tem. É porque o tem que ter é um ato de vontade. Se eu ficar olhando estatística, nós somos um grupo minoritário. Só que eu não sou um olhador de estatística. Não existe nada mais forte do que a vontade humana. Daqui a pouco, eu não quero parecer filósofo aqui, mas daqui a pouco vem as inteligências artificiais, elas vão substituir boa parte da nossa capacidade técnica em muitas coisas. A única coisa que vai restar para o ser humano é a capacidade de sonhar e a vontade de realizar. Então, graças à nossa vontade, a gente fez o impeachment da Dilma quando era muito improvável. Graças à nossa vontade, a gente sobreviveu à pressão que o bolsonarismo fez contra nós, o cancelamento, a imposição de uma direita única. Aquilo foi um ato de vontade, foi uma teimosia. Graças à nossa vontade, nossa teimosia, a gente criou um partido. E olhando o Brasil hoje, você entende que o impeachment da Dilma resolveu o problema? Não, porque não existe fim da história. O impeachment da Dilma não resolveria nada, mas o impeachment da Dilma era necessário naquela época para afirmar, inclusive, uma posição contrária a não só a pedalada fiscal, isso aqui não é sobre pedalada fiscal, a um tipo de governança corrupta que a gente tinha na mão do PT naquele período. Naturalmente, as decisões que nós, enquanto brasileiros, tomamos no pós-impeachment foram ruins. Elegeram o Bolsonaro como um líder disso. Desculpa o termo, deu caca aí, né, pra não falar palavrão. E agora a gente lida com as consequências disso. Todos nós lidamos. Agora, o impeachment da Dilma não arrepende em nenhum momento daquilo. Foi um momento de despertar. O problema é, nós despertamos e fizemos besteira. Nós despertamos, pegamos um cara meio bobo aí, oi, tudo bem, sou o Bolsonaro, e botamos lá. Botaram um idiota numa posição importante, o idiota fez o que o idiota faz, cara. Pautas importantíssimas pro país ao longo do projeto dele, né? Mas, acima de tudo, ele pegou todas essas pautas e submeteu à vontade dele. O Bolsonaro pegou toda a agenda daquilo que a gente chamava de direita e grudou nele e destruiu tudo. Tanto que em todos os termos a direita saiu menor. A agenda liberal que nós defendemos, ela saiu menor ou maior que o Bolsonaro? A gente não fala mais em reformas em termos liberais com ninguém. Todo mundo fica falando isso meio escondido. Quase ninguém produz mais conteúdo em rede social nesses termos. E agora fala, agora o Milei andou com isso na Argentina. No Brasil isso diminuiu. A agenda anticorrupção na direita. Bom, o Bolsonaro tinha uma PEC pró-impunidade que ele votou junto com o PT no governo dele. O Bolsonaro foi um político pró-corrupção no governo dele, pra gente ser claro. Pelo menos que você anda com uma PEC pró-impunidade, que é a PEC que o Centrão queria, o PT queria, e os bolsonaristas estavam votando, quem que combateu ali, ele acabou com aquela agenda. O Bolsonaro falou, eu acabei com a Lava Jato. Então, se a gente olha os pressupostos daquela direita, o Bolsonaro destruiu tudo. O Bolsonaro ele foi uma lepra para a direita brasileira. E ele transformou o que eram causas, 2015, 2016, veio nas manifestações, eram sobre causas. Que era muito louco num país como o Brasil. E virou sobre o Bolsonaro, tanto que as pessoas ficam lá orando na Paulista, ai, presidente, as pessoas choram. Na época, antigamente era impeachment, prisão da Dilma, Operação Lava Jato. Hoje é eu te amo, Bolsonaro. Esse cara é um parasita. O preço que esse cara cobrou para a direita brasileira, a gente vai ficar pagando por anos a fio. É uma desgraça. Mas, né, as coisas são como elas são. Vai lá, Elias. A gente acabou falando um pouco da esquerda aqui na nossa reta final da conversa, né? Eu queria saber de você, o que você acha da eleição do ano que vem, de como a esquerda vai se posicionar? Há espaço para uma reeleição do Lula? Em termos eleitorais, e ele tá no jogo. Eu não acreditava que sequer que ele ia ser candidato. No cenário em que ele percebesse que ele poderia perder, ele não seria candidato. Porque se você for pegar a narrativa histórica do Lula, né? Foi preso, aí voltou e salvou a democracia. Ele terminava, escrevia um livro, falava que é um grande herói, aí abraçar ali todas as lideranças de esquerda do mundo e tchau. Mas faltou combinar com a realidade, ele não vem fazendo um governo bom. Mas desde que ele colocou o Sidônio, e sejamos honestos, desde janeiro desse ano, o Sidônio começou a atuar, eles começaram a tirar um pouco a Janja do foco e começaram a fazer, vamos dizer, populismo puro e simples. Esse negócio do gás, o botijão erguido. Cara, a popularidade dele começou a aumentar com a base social clássica dele, que são as pessoas mais humildes. Essa base social do petismo tá ativada e se ele tiver chance de ganhar, eu não duvido que ele não queira largar o osso e concorra e ganhe ainda. Esse é o perigo, a gente não pode deixar o Lula ganhar. Agora há pouco você citou o Fernando Holliday, de um jeito, falando baixo, obviamente, mas o que saiu do MBL, né? Ao longo dessa trajetória do movimento, houve algumas dissidências de pessoas importantes que saíram do MBL, o Holliday é um exemplo, há outros, e via de regra de maneira conflituosa. Esses divórcios não foram amigáveis. Sempre as pessoas que saíram acusando, fazendo críticas de um suposto autoritarismo por parte do MBL, que é comandado em última análise por você. Eu te pergunto o seguinte, primeiro, como é que você responde a isso? E segundo, numa perspectiva mais estrutural, vocês estão migrando de um movimento para um partido da política institucional. Vocês surgiram como um movimento ousado,
polêmico em várias situações, em redes sociais e tudo mais, e agora estão entrando na via da institucionalidade. Vocês já caiu a ficha que vocês estão fazendo esse movimento? Vão mudar comportamentos, vão mudar regras? Queria que você respondesse essas duas questões que são relacionadas. Perfeito. Não só o negócio do Holliday, eu falo alto aqui, o Holliday é um sujeito que não presta, é um sujeito vil. É um sujeito que muda de opinião conforme o vento bate, e agora o vento dele é o Bolsonaro, ele vai ficar pendurado no Bolsonaro enquanto ele puder. Eles me chamam de autoritário porque eu cometo o terrível autoritarismo de ir num movimento que é claramente anti-Bolsonaro, ele é contra Lula, contra Bolsonaro, que tem posições próprias, nós não permitimos que a pessoa seja bolsonarista lá dentro. E essa pessoa sempre descobre que ela precisa ser Bolsonaro às vésperas de uma eleição ou depois de perder uma eleição. Então sempre elas têm uma epifania, nossa, agora eu preciso ser Bolsonaro, mas aquele Renan não deixa. Mas a crítica também é a forma, é métodos, a maneiras de... Eu queria saber, eles gostavam dos métodos pra caramba quando a gente tava junto, né? O Holliday, eu peguei um menino com muitas dificuldades financeiras na família dele, trouxemos, construímos todo o trabalho dele, divulgamos, trabalhamos em rede social, trabalhamos fisicamente por ele, investimos na construção do cara, para depois o cara sair e falar, muito fácil aí, né? Muito gostoso, você vai, lança a pessoa, aí a pessoa te trai, te xinga e se junta ao Bolsonaro. O que todas essas figuras têm em comum? Elas se tornam bolsonaristas. O padrão tá do meu lado. Eu não conheço, assim, uma liderança política que tenha que ser necessariamente permissiva com traição. Eles querem trair e eles querem que a gente bata a palma de hoje trabalhar por eles para a traição que eles vão fazer. Teve um vereador lá em Curitiba, a gente elegeu o João Bétega, foi ter um dos mais votados de Curitiba. Ele virou vereador e decidiu, olha, eu não preciso trabalhar porque trabalhar, ninguém liga, o eleitor não liga, o eleitor gosta que eu grave vídeos, então meu mandato vai ser um mandato sobre gravar vídeo. Aí não foi o Renan que expulsou. A equipe que trabalha pro mandato dele, ela própria expulsou ele do MBL e pediu demissão. Eles renegaram os salários que eles tinham enquanto funcionários daquele gabinete e falaram, não, eu não vou trabalhar para um imbecil. Quando ele saiu, ele falou, é muito autoritário, o MBL é autoritário. Lógico, você quer ser bolsonarista no MBL. Não vai rolar. O Bolsonaro, a família Bolsonaro, tentou fechar o MBL diversas vezes. Os ataques que eles fizeram contra nós são baixos. Na ABIN paralela, porque os bolsonaristas gostam de ficar falando de democracia, não sei o quê. Tinha uma ABIN paralela fiscalizando o adversário do governo. Centenas de jornalistas estavam no meio. Nós estávamos no meio. E aí nós temos que aceitar que quem queria calar todos os dissidentes tem que ser uma opção dentro do nosso grupo? Lógico que não. E todas essas pessoas, quando entraram no MBL, primeiro, elas atacavam o Bolsonaro, e segundo, elas concordavam com isso. Mas depois, depois elas usarem o MBL como um degrau para entrar no jogo, aí elas querem ter a independência. A independência se baseia em se tornar dependente do Bolsonaro. Aí eu sou o culpado. Então tudo bem, eu prefiro ser um vilão disso, e pode me chamar de autoritário, do que quiser, o que não vai poder me chamar é de frouxo. Frouxo, eles vão lá pro Partido Novo, vão ter o Zema, frouxo eles vão encontrar lá na família deles. A mudança do ativismo para política, como é que você está processando? Eu queria até falar sobre essa mudança que fica clara até na figura, na vestimenta, porque da outra vez que você veio aqui, estava de calça jeans, um tênis. Tá pegando todas as maldades. Eu tava, hoje eu tô levantando maldades aqui. Você tava com tênis, camiseta, hoje você já tá de terninho, já um sapatinho aqui, já tem uma figura mais presidenciável, digamos, se a gente olhar para o padrão dos presidenciáveis ao longo dos anos. O que aconteceu? Já juntando com a pergunta do Zanini e utilizando também na forma aí. Meus críticos dirão que eu permaneço descabelado, então não há uma... isso não mudou. Isso se manteve inalterado. Mas na prática é um partido que vai se comportar como um movimento e não um movimento que vai virar um partido. Nós não vamos adotar as práticas institucionais que a gente comumente associa a partidos, mas o partido vai adotar a estrutura vibrante de militância de um movimento. Trabalhar com essa dinâmica é obrigatório. Ainda que, na prática, por ser uma estrutura muito formal, um partido vai ter que ter uma série de procedimentos chatíssimos, burocráticos, que nós vamos ter que obedecer. Né? Então, obedecer aos critérios formais sem se tornar aquilo. E aí, sobre a roupa, eu lamento muito mesmo. Eu realmente saiba que também não vem... Foi difícil colocar esse terno hoje? Muito. Inclusive, não é um terno dos mais bonitos, né? Os outros presidenciáveis vão me dar um banho nesse departamento. Mas até aí, né? Bom, temos os últimos 2 minutos. Rapidinho. Bia, vai lá a última. Bom, Renan, como um movimento, você mesmo citou que hoje o que movimenta as pessoas ou é o ex-presidente Jair Bolsonaro ou, no caso, o presidente Lula... Como que o MBL ou o Partido Missão vai movimentar? O que movimenta as pessoas hoje em dia que pode levá-las a sair dessa suposta inércia que você colocou? Uma causa que dê sentido para a ideia de brasilidade deles. Se você perguntar para várias pessoas ao redor do Brasil hoje, elas estão criando, isso inclusive é um fenômeno novo que vale ser estudado, várias identidades regionais. Inclusive a gente está tendo brigas entre o Nordeste contra a galera do Sul, etc. Mas a identidade brasileira hoje não está fazendo sentido, porque ser brasileiro hoje significa o quê? Significa ser roubado na rua e aí vai aparecer um grupo de direitos humanos para defender o ladrão.
Você tá sempre sendo taxado de uma maneira diferente. E eu não tô falando como candidato, é que é real mesmo. Toda hora eu descubro uma nova estratégia, uma nova... o negócio do PCC que o governo fez, vira lá o cara da Receita falando, viu, era pra isso que a gente queria fiscalizar o Pix. É o tempo todo isso. Então, a sua ideia de brasilidade, ela começa a não fazer sentido. Ainda mais hoje com a internet, que você começa a ver os outros países, a vida avançando. Ou quando você vê que um parente seu se mudou para outro país, o cara se mudou para os Estados Unidos ou para a Austrália e tal, e vê que a vida é muito melhor. Gente, a Argentina, por mais que a gente tire sarro e tal, não tô nem falando em termos econômicos, andar nas ruas de Buenos Aires não tem comparação com andar nas ruas de São Paulo, é uma vergonha pra gente. Nossas metrópoles são horríveis. São metrópoles mal cuidadas, sujas, favelizadas. Ser brasileiro, nesse sentido, é um esforço monumental e não faz sentido. Nós temos que dar esse sonho. Por que nos mantemos uma federação? O que é ser brasileiro? O que nos dá orgulho de ser brasileiro? O que nos torna únicos? O que nos vai permitir não só concorrer com o mundo, mas dar sentido no mundo? Que é a ideia de ser um povo. Essa é a nossa missão no fim do dia. Renan Santos, obrigado. Muito obrigado. Prazer recebê-lo. Uma ótima noite, até a próxima. Valeu. Até as entrevistas dos candidatos no próximo ano, né? Isso acontecerá. Perigo. Fábio Zanini, obrigado. Obrigado, foi um prazer. Bruno Musa, ótima noite. Ótima noite, obrigado. Viu? Beatriz Manfredini, volte sempre. Obrigada, volto. Elias Tavares, você também é sempre bem-vindo. Muito obrigado, Evandro. Gente, obrigado pela tua companhia e audiência nesta segunda-feira. A gente se vê ao longo da programação da Jovem Pan. Fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Ator versátil. Eu sou um cara versátil.